Bom dia a todos, eu sou a pastora Eudênia Alcântara, trazendo para você nessa manhã de segunda-feira, 12 de novembro de 2018, trazendo para vocês o maná do céu, que se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Aleluia! Louvado seja Deus, verso 3, que diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Aleluia! Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Louvado seja Deus. Querido, eu quero falar hoje um pouco sobre santidade, o que é ser santo. E já desde esse momento, desejando a todos os aniversariantes do dia, feliz aniversário, muita vida para você. E manifestações de Deus e cumprimento das promessas na sua vida. Aleluia! Mas o que é ser santo? Queridos, teorias equivocadas sobre a santificação também são causadas pela negligência ou rejeição da lei divina. E essas teorias falsas na doutrina e perigosas nos resultados práticos são, de modo geral, aceitas pelas multidões. Então, as multidões sempre aceitam as coisas falsas, as teorias perigosas, não manifestadas pela palavra ou pelo panorama do que a palavra diz o que é o que é ser santo. Então, o apóstolo Paulo, ele declara que a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, em 1 Tessalonicenses 4:3. Então, a Bíblia, ela ensina claramente o que é santificação e como deve ser alcançada. Jesus, quando ele estava com seus discípulos, ele orou dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E Paulo ensina que os cristãos devem ser santificados pelo Espírito Santo, Romanos 15:16. Mas qual é a obra do Espírito Santo? Jesus disse aos discípulos: quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. João 16:13. Acrescenta o salmista: a tua lei é a verdade. Salmo 119, 142. Sendo que a lei de Deus é santa, justa e boa, e o caráter formado pela obediência à lei deve ser santo. Então, Cristo é o exemplo perfeito de um caráter assim. Diz ele: tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai. João 15:10. Sempre faço o que lhe agrada. Então, os seguidores de Cristo devem se tornar semelhantes a ele. Pela graça de Deus, devem formar um caráter em harmonia com os princípios da sua santa lei. Isso é santificação bíblica. Mas também inclui fé, uma fé genuína, uma fé verdadeira. Mas a fé, ela precisa ter ou ser em obediência. Então, a fé, ela tem que ter obediência. Mas e uma fé sem obediência? Essa tarefa pode ser realizada somente pela fé em Cristo, pelo poder do Espírito de Deus habitando em nós. O cristão sentirá as insinuações do pecado, mas travará luta constante contra ele. Por isso, o auxílio de Cristo é necessário. A fraqueza humana se une à força divina e a fé exclama: graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:57. Então, a santificação, ela é progressiva. Quando na conversão o pecador encontra a paz com Deus, está apenas iniciando a vida cristã. Então, a partir de então, deve avançar para a maturidade. Hebreus 6:1. Devemos ser maduros. Saímos da meninice, das criancices que temos. A forma de criança, muitas vezes, que agimos. A forma imatura, muitas vezes, que nós agimos. E irmos avançar para a maturidade. Crescendo até a medida da plenitude de Cristo. Efésios 4:13. O apóstolo Paulo afirma: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:14. Aqueles, queridos, que experimentam a santificação bíblica manifestarão humildade, veem sua própria indignidade em contraste com a perfeição do Deus infinito. O profeta Daniel foi exemplo
de genuína santificação. Em vez de pretender ser puro e santo, esse honrado profeta se identificou com os israelitas que verdadeiramente eram pecadores, enquanto orava a Deus por seu povo. Daniel 9:15. Então o profeta Daniel, ele se santificou no meio do povo pagão, de um povo idólatra, de um povo que servia a outros deuses, de um povo que manifestava culto e santidade a outros deuses. Então ele manifestou ali a sua fé no meio de pecadores. Aleluia! Então a santificação, que frequentemente é ensinada no mundo religioso, produz exaltação própria e desrespeito à lei de Deus. E isso mostra que ela é contrária à Bíblia. Então o ensino da palavra de Deus é contra falsas doutrinas da fé sem obediência. Não é fé, e sim presunção. Pretender a aprovação do céu sem cumprir as condições necessárias para que a bênção seja concedida. Tiago 2:14-24. Então muita gente ensina sobre que a fé não precisa ter obediência. Mas essa doutrina é falsa, porque a fé sem obediência não é fé, e sim presunção. Então ninguém se engane com a crença de que pode se tornar santo enquanto transgride voluntariamente os mandamentos de Deus, cometer um pecado conhecido, silencia a voz do Espírito Santo e separa de Deus a pessoa. Embora João trate tão amplamente do amor, não hesita em revelar o verdadeiro caráter daqueles que pretendem ser santos, ao mesmo tempo que transgridem a lei de Deus. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. 1 João 2:4-5. Esse é o critério para testar as afirmações humanas. Se as pessoas depreciam e consideram de pouca importância os preceitos de Deus, se violam um desses mandamentos e assim ensinam aos outros, podem saber que suas pretensões não possuem fundamento. Quero que você leia Mateus 5:18-19. Então, quando alguém afirma estar sem pecado, isso é em si mesmo uma evidência de que tal pessoa está longe da santidade. Ela não tem verdadeira concepção da infinita pureza e santidade de Deus, nem da malignidade e horror do pecado. Quanto maior for a distância entre a pessoa e Cristo, tanto mais justa ela parecerá aos seus olhos. As pessoas acham que quanto mais elas se distanciarem de Jesus, ela vai estar se achando justa, né, aos olhos dela, ao bel prazer dela. Então, eu digo que quanto mais você distancia de Cristo, mais o pecado se aproxima da pessoa. Então, a santificação envolve todo o nosso ser. A santificação envolve espírito, alma e corpo. Veja também em 1 Tessalonicenses 5:23 o que é que Deus fala a respeito. Então, os cristãos são solicitados a apresentar seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Toda prática que enfraqueça a força física ou mental inabilita a pessoa a servir seu Criador. Então, aqueles que amam a Deus de todo o coração estarão constantemente procurando, aleluia, por toda a habilidade do seu ser em harmonia com as leis que os tornarão aptos a viver a vontade divina. Querido, Deus te chama nessa manhã para santificar a tua vida. Deus te chama nessa manhã para ser separado, porque ser santo é ser separado. Nós fomos transformados por Deus, então não podemos negligenciar os preceitos sagrados, nos quais Deus revelou aos seres humanos a perfeição e santidade de seu caráter. Aleluia! E atraindo a mente do povo, aleluia, Deus nos chama para hoje nós sermos avivados pela fé primitiva, pela fé e espiritualidade primitiva no meio do seu povo. A palavra te chama hoje, por meio de Jesus, para você vencer tudo aquilo que chama pecado na sua vida. A palavra de Deus te chama para vencer tudo aquilo que vai contra a santidade de Deus. Limpe sua vida, limpe sua mente, limpe seu coração. Amadureça para que Deus, sendo você um crente maduro, um crente cheio da maturidade, você possa pedir tudo no seu nome. E ele dizer o que ele diz em João 14:14. O que vocês me pedirem em meu nome,
eu farei. Querido, santidade ao Senhor, santidade de seu caráter manifestado em nossa vida. É o que ele nos chama nessa manhã de segunda-feira. Corpo, alma e espírito santificados ao Senhor para vivermos a manifestação da sua glória em nossas vidas. Esse é o maná do céu de hoje que eu trago para você e que Deus te abençoe.